Essa é a palavra. Nós precisamos fazer exorcismo neste instante. A Quaresma ela é uma grande batalha espiritual, e essa batalha que nós começamos a traçar quando começou na quarta-feira de cinzas, é uma batalha para que nós possamos subir. É muito interessante que todas as coisas que nós ouvimos na contemporaneidade, elas nos falam sobre descer, sobre concretude. E religião não é falar sobre concretude. Para falar sobre concretude, nós temos as outras ciências. E aqui, meus irmãos, existe uma coisa muito interessante, não é? O homem moderno, ele tem uma dificuldade para a religião. Nós temos uma facilidade para a religiosidade, para ritos, temos uma facilidade para costumes, mas religião significa transcendência. E transcendência é quando o homem, e olha que tem um detalhe muito sério aí, existe uma falsa transcendência, que é a transcendência kantiana, do idealismo alemão, que é quando a pessoa faz uma transcendência apenas pelo conhecimento, e não deixa de ser uma transcendência, na verdade, uma falsa, uma pseudo-transcendência, porque o homem não transcende, na verdade, neste aspecto do idealismo alemão. A transcendência verdadeira é quando o homem vai até Deus. Nós vamos então, queridos irmãos, fazer uma pequena conversa e depois a oração. E eu queria começar essa conversa perguntando por que nós recorremos à palavra de Deus. Quando a gente hoje fala para o homem moderno, para o homem contemporâneo, e a gente fala sobre Bíblia, muitas pessoas acham que nós somos pessoas que têm um intelecto inferior. Nos meios acadêmicos, por exemplo, falar de Bíblia é algo que causa risadas. E eu queria que nós compreendêssemos que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é uma profunda fonte de sabedoria. E nós vamos agora entender de que maneira a Bíblia nos fala. Primeiro, a Bíblia fala através da palavra e nos fala através do silêncio. Existe um silêncio sobre 3 assuntos da Bíblia. 3 coisas que, se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar uma referência ali. Nem metafórica. Quais são essas 3 coisas? Eu vou dar trabalho para ele, né? Mas eu vou continuar. Primeiro, meus irmãos, existe um silêncio sobre o mal. A origem do mal. A Bíblia silencia sobre isso. E por que ela silencia? Vamos ao segundo. Segundo silêncio que a Bíblia tem sobre o sofrimento. E o terceiro, sobre a morte. E não é à toa que esses são os nossos 3 inimigos que nós passamos a nossa existência inteira combatendo. Por que a gente paga plano de saúde? Para amenizar sofrimento. Por que a gente gosta de, por exemplo, estar seguro? Porque nós queremos evitar o mal. Por que nós temos na nossa cabeça uma criptoideia de que nós não vamos morrer? Ninguém pensa na própria morte direto. A gente esconde essa ideia dentro de nós pelo nosso sistema límbico. Por que a gente faz isso? Porque esses são os nossos 3 inimigos. Eles não são inimigos de Deus. A morte para Deus não é nada, o sofrimento para Deus não é nada e o mal para Deus não é nada. Mas para o ser humano, essas 3 coisas, elas nos derrubam. E elas nos derrubam por qual razão? Porque tanto o sofrimento, quanto o mal, quanto a morte, elas têm 3 coisas em comum. Primeiro, são inevitáveis. Não tem creme que você passe no rosto que vai evitar o sofrimento. Não tem plano de saúde que evite a morte. Não tem terapia que te impeça de sofrer. Então, são 3 coisas inevitáveis. Segundo, as 3 também são crônicas. Uma vez instaladas, elas não recuam. Elas persistem.
E terceiro, elas são irremediáveis. E quando o ser humano enfrenta uma dessas três coisas, nós ficamos nus. Nós ficamos sem nenhuma proteção. E é nessa hora que o homem precisa fazer uma escolha, se ele vai descer ou se ele vai subir. E aqui eu não estou falando de inferno e céu, aqui eu estou falando na linguagem do estoicismo. Aqui o homem precisa tomar uma decisão, se ele vai se entregar à morte, ao sofrimento e ao mal, ou se ele vai lutar, ou se ele vai transcender, porque é a única coisa que nós podemos fazer diante disto. Eu estava ali preparando essa conversa que eu vou ter com vocês, e nosso Senhor, Ele vai falando as coisas na hora que Ele quer, não é? E aí eu estava lembrando, fazendo uma ótica panorâmica, e eu estava lembrando qual é a resposta ao longo dos séculos que o ser humano dá para essas três coisas. Na Grécia clássica, e eu vou começar daqui, porque eu não vou começar da Suméria, senão vai demorar muito, mas na Grécia clássica nós temos a definição do fatalismo. Quando você lê mitologia grega, o que a mitologia grega fala para nós? Você pode fazer o que você quiser, mas o seu destino sempre vai encontrar você. Isso é o fatalismo. Olha a pobreza da resposta da filosofia clássica para o sofrimento, para o mal e para a morte. E ainda há pessoas que acham que não precisam ir para a Bíblia, que basta fazer a sua leitura, basta ter o seu aporte intelectual. Segunda resposta que a gente encontra ao longo dos séculos, no período medieval. Qual é a resposta que é dada para o sofrimento, o mal e a morte? É a resposta do dualismo. A vida é assim. E esse dualismo vem do maniqueísmo e do gnosticismo. Não, a vida é assim. Na vida você tem o bem e tem o mal. Essa resposta também não resolve nada. Eu saber que no mundo tem luz e trevas, eu saber que dentro de mim existe o bem e o mal, não resolve nada. O tecladista está aí? Peguei você na hora que você estava voltando. Bem suave, faça aí uma cama harmônica para nós, tá bom? De preferência em Lá maior e bem bonita. Se ficou feia, eu peço para você parar. Pode baixar um pouquinho, meu filho. Qual foi a segunda resposta? Vocês não estão atentos, meus irmãos? Olha, essa hora é preciosa, viu? Essa hora é muito preciosa. Terceiro, dualismo. Terceira resposta que nós encontramos ao longo dos séculos. Na modernidade, ali nós temos dois movimentos grandes que as pessoas até hoje tratam como se fossem intocáveis. Nós temos ali o Renascimento e o Iluminismo. São dois lixos. E eu vou dizer por quê. O Renascimento, na verdade, é um retorno ao paganismo. É um retorno ao período pré-cristão. E o Iluminismo, na verdade, é o satanismo revestido com roupagem de intelectualidade. E depois vocês podem tirar a prova disso, que eu não vou falar sobre isso agora. A resposta que a modernidade nos dá, a partir desses dois movimentos, é ainda mais terrível. Sabe o que a humanidade responde diante do sofrimento, do mal e da morte? A angústia e o pessimismo. Não, a vida é assim mesmo. A vida é angústia. E tantas pessoas embarcaram nisso. E de fato vivem a angústia como um método filosófico de vida. A angústia e o pessimismo. Por que hoje nós estamos enfrentando tantas pessoas que não têm sentido para viver, que não têm razão para viver, e cada vez mais jovens, e cada vez mais ainda com uma idade de quase criança,
sem razão. Por quê? Porque elas estão vivendo exatamente isso aqui: a angústia existencial e o pessimismo. Ah, para que eu vou viver? Para que eu vou lutar se a vida é difícil? Se tudo vai acabar na morte? Olha o que é o homem sem a metafísica. Olhem o que é o homem sem ter um horizonte maior. Ah, para que, padre, que eu vou me cuidar? Para que eu vou ser um homem virtuoso se eu vou morrer? Para que eu vou tomar decisões? É assim que a nossa geração foi forjada. A última resposta: na contemporaneidade, nós temos outra sugestão que é ainda pior, que é o niilismo, que vem da palavra latina nihil, que significa nada. É a nadificação do ser humano. O que é o ser humano? Não é nada. Nós somos apenas um apanhado de carbono, um amontoado de carbono no meio dessa galáxia, no meio desse universo de coisas. Só que existe um detalhe, meus irmãos. A nossa vida é nossa. E a nossa vida não se resolve com essas respostas. Essas coisas que foram ditas para nós não resolvem os nossos problemas. Nós continuamos a viver aqui. Nós continuamos a existir aqui. Nossos problemas continuam. Não interessa se você é niilista, se você é pessimista, se você é um dos que pensam da maneira existencial sartriana, não importa se você é da Grécia clássica. Todo dia você tem que acordar. Todo dia você tem que enfrentar. Todo dia você tem que lutar. E é por isso que nós estamos aqui, porque existe uma resposta para nós. Existe uma palavra que não é nihilista, não é fatalista, não é pessimista, não é dualista. Existe uma palavra para nós, e essa palavra, meus irmãos, se encontra no livro do Êxodo. E é uma grande alegria a gente poder encontrar a explicação desse rabino aqui, que é o Rabino Urashi, que eu já acompanho há alguns anos. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moshe apacentava o rebanho de seu sogro, Itro, que é Jetro, sacerdote de Midian. Ele conduziu o rebanho para a margem do deserto. Por que Moisés conduzia o rebanho do seu sogro? Porque ele já tinha aceitado o seu destino. Qual é das teses que eu lancei para vocês? Esta? Quando uma pessoa aceita a moira, qual é? É fatalismo, é niilismo, é pessimismo, o que é? Fatalismo. Muito bem, tiraram um ponto aí, ganharam um ponto já na prova. Moisés não tinha mais expectativas. Ele já tinha aceitado o seu destino. Quantos de nós vivemos assim? Tem gente que quando recebe um diagnóstico de uma doença, parece que já recebeu o caixão na cara. Não quer nem lutar. Tem gente que está se entregando à depressão, que nem é uma doença degenerativa, é uma doença na alma. Não estou dizendo que ela é inferior, mas ela não acaba com o teu corpo. E nós nos entregamos. Moisés estava já seguindo o caminho do seu sogro. E por que o caminho é do sogro? Agora eu vou contar um segredo que as mães não vão gostar, mas eu vou ter que contar. Todo filho homem, quando casa, ele se aproxima de qual família? A da mulher. Aconteceu alguma coisa aqui, tem alguma história de vida acontecendo aqui. Por que é da mulher, padre? Porque, segundo esse rabino aqui, quando Deus manda um filho homem, Ele está mandando um protetor. Quando ele está em casa, vai proteger quem? A mãe e as irmãs. E quando ele casa, vai proteger quem?
A esposa. Então, por isso, nada mais natural que a mãezinha dele, no dia que ele casa, faz o quê? Chora também. Mas no dia que a mãe dele vai levar ele na igreja, o que é que ela faz? Ela diz: Deus, até aqui eu criei o meu filho. A partir de agora, ele não é mais meu. Ele agora vai ser entregue à mulher dele. Ai, padre, e por que tem que entregar a mulher dele? Acho que as mulheres estão achando bom, né? Depois vocês me dizem. Por que tem que entregar a mulher? Querem a explicação rabínica para isso? Quando Adão contribuiu para criar Eva, de que maneira Deus criou Eva? Da metade. Porque a costela fica onde em nós? No meio, na metade. O termo certo não é costela, é metade. Vocês perceberam, é outro livro, não é esse, é no Gênesis, Bereshit. Vocês perceberam que Deus não curou a ferida de Adão? Deus apenas fechou o lugar com carne. E o homem continuou ferido. Quando é que essa ferida vai cicatrizar? Quando ele encontrar a metade dele. Então a doutrina das almas gêmeas não é nem espírita e nem é grega, é hebraica. Por que vocês casaram? Porque na essência de vocês, você e a sua esposa e você foram feitos um para o outro. E o homem deixa o seu pai e a sua mãe por qual razão? Porque ele agora encontrou aquela que vai selar, que vai cicatrizar a ferida que estava aberta. E ele agora vai ser completo. Porque nós homens temos mais dualidades do que as mulheres. As mulheres não foram feitas de duas substâncias. As mulheres foram feitas da luz de Deus e de Adão já pronto. E Adão foi feito como? Da terra e do sopro. Por isso que o homem está sempre se reconstruindo. Por isso que o homem está sempre se voltando para o passado. Porque nós estamos sempre querendo juntar os pedaços da nossa vida. Já a mulher não olha para o passado. Mulher que olha para o passado está adoecida. A mulher olha para onde? A mulher é sempre voltada para o futuro. A mulher está sempre um passo à frente de nós. Por qual razão? Porque ela não foi feita da terra e do sopro. Mas isso é outro texto. Eu ia falar só do sogro aqui de Abraão, de Moisés. E Moisés cuidava do rebanho do seu sogro. Vocês perceberam que ele estava num lugar estranho para levar o rebanho? Qual lugar que ele estava? Ele estava na margem do deserto. Margem do deserto é o limite da terra. É o limite da terra. E por que ele levou este rebanho dele, que na verdade era do seu sogro? Por que ele levou até a margem do deserto? Porque ele tinha medo que o rebanho fosse roubado. Geralmente os ladrões ficavam vigiando para roubar os rebanhos. Então Moisés, assumindo sua missão, está levando o rebanho até o limite. O que isso tem a ver conosco, padre? Tudo. Se você quer viver uma vida diferente, saia de onde todo mundo está. Eu sonhei, eu acho que Deus me fez para esse tempo mesmo. Eu sonhei com um dia em que nós católicos voltássemos a ser relevantes, a sermos relevantes. E nós chegamos nesse tempo. Nós agora precisamos voltar à nossa relevância. Sim, palmas para vocês, né? Nós católicos. A palavra do Senhor voltou a ter significado para a nossa geração. É só olhar aqui. Que dia é hoje? Uma terça-feira, véspera de feriado. E estamos todos nós aqui para ler a Bíblia e rezar. E nós vamos sair daqui alimentados. Nós vamos sair daqui fartos da palavra. Moisés nos ensina hoje a ser diferente. E eu digo a vocês, meus irmãos,
não queiram se parecer com esta geração. A nossa geração é uma geração fadada ao colapso. Não queiram parecer com essa geração. Moisés nos ensina isso. Vá para o limite. Leve sua vida até o limite do que você pode viver. E chegando nesse lugar, ele foi a uma montanha de Deus, chamada Corev, que é Horebe traduzido. Por que ele foi para a montanha? Primeiro, porque a montanha é o lugar onde a natureza se manifesta de um modo diferente. Tem plantas que só nascem na montanha. Tem animais que só vivem na montanha. E na montanha, as plantas são mais puras ou são mais impuras? A água é mais pura ou mais impura? O ar é mais puro ou mais impuro? E onde nós queremos viver? Nós queremos viver na montanha, subir. Então, Moisés foi ao lugar da revelação. Um anjo de Deus apareceu a ele em uma chama de fogo. Aqui, a palavra hebraica que aparece é a palavra lib, ou leb, que significa também coração. Porque a letra tav pode também ser traduzida aqui como beit. Então, ele estava, é como se Deus tivesse aparecido no coração daquela planta. Deus se manifestou na essência, no coração. Vocês lembram da outra pregação que eu fiz? Por que o coração é um lugar importante? Porque ele está entre o ventre, que são as emoções, e a cabeça, que são as nossas ideias. Onde é que a gente decide? A gente deve tomar decisões com emoções? Olha, você me bate muito, mas eu gosto tanto de você. Não decida com o ventre. Eu devo decidir com a cabeça? Também não. Porque as minhas ideias podem ser ideias sem oxigenação, ideias antigas. Tem tanta gente que estudou e que acha que o que aprendeu é a única verdade. Isso é uma cabeça sem oxigenação. Por isso também não se escolhe aqui. E o que fica entre a cabeça, entre as ideias e as emoções? O que a gente encontra? O coração. Então, coração não tem nada a ver com sentimentos. O coração é o lugar das decisões mais profundas. Então, Deus revelou aqui o seu próprio coração. E o coração de Deus estava como uma chama de fogo numa planta. Qual era a planta? Uma sarça. Sabe o que é uma sarça? É uma planta seca. É uma planta sem folhas, pequena, baixinha assim mais ou menos, e seca. E quando a sarça, quando o espinheiro de sarça é de muitos anos, ele começa a deixar umas pontas de mais ou menos 8 centímetros. São os espinhos dela. Por que Deus apareceu numa sarça? Porque a sarça, na verdade, a planta, no mundo hebraico, representa vida interior. Por que Deus disse que criou o homem no jardim? Porque Deus criou o homem para a interioridade. Então, quando o Senhor fala em planta na Bíblia, Ele está falando de vida interior. Como é que estava o povo aqui nesse texto? Eles estavam como um espinheiro. Eles estavam como uma sarça. Eles não tinham crescido, não tinham folhas, não tinham frutos e estavam cheios de espinhos. O que esses espinhos representam? Um dos nossos inimigos. O mal, a morte e qual o terceiro? O que a sarça representa? O que o espinheiro de sarça representa? O sofrimento. O sofrimento faz parte de nossa vida? A gente pode evitar? Quando ele chega, a gente consegue resolver? Às vezes não. Tem remédio para o sofrimento? Nem sempre. Por isso que nosso Senhor apareceu numa sarça. O que isso significa? Eu estou no coração do seu sofrimento.
Aqui nós temos um conceito teológico muito delicado. Sabem qual é? O homem moderno, materialista, pergunta assim: e por que Deus não resolve o sofrimento? Na verdade, Deus resolve o sofrimento. Como é que Deus resolve o sofrimento? Ele está no coração da nossa dor. E o que Deus fez? Olhem o versículo seguinte. E Moisés viu que o arbusto estava em chamas. Chamas de amor. Dentro da nossa alma nós temos chamas, são chamadas de sefiros, as luzes que Deus acendeu em nós. Mas que esse arbusto não era consumido. Toda planta, quando você queima, acontece o quê? Ela desaparece. O fogo acaba com ela. Qual é a tendência do sofrimento? Acabar com a gente. Quando uma pessoa está sofrendo, você vê no rosto da pessoa, você vê nas palavras, você vê no semblante, você vê na vida da pessoa, porque o sofrimento tira a nossa força de vida. Não é nosso inimigo? Então ele tira a nossa força de vida. Quando você olha para uma pessoa que está sofrendo, você diz: eu não estou te reconhecendo. Quando Deus apareceu na sarça, o que aconteceu com ela? A força de Deus, a chama de Deus impedia que a sarça virasse cinzas. Você acha que é você que está enfrentando o sofrimento sozinho? Você acha que são suas ideias? Eu vou dizer comigo, porque eu não quero ferir o coração de vocês. Padre Elano, você acha que é você que enfrenta o sofrimento da sua vida? Sou eu que te mantenho de pé. Mesmo que você seja uma arvorezinha pequena, mesmo que sua vida esteja cheia de pontas, de espinhos, sou eu que te mantenho de pé. Então essa é a primeira camada do nosso ensino de hoje. São 18 camadas, espero que dê tempo. Creio que não vai dar tempo. Deus quer nos manter de pé. Essas coisas que eu falei, da leitura panorâmica que eu fiz com vocês, todas elas são de derrota. Todas são palavras derrotistas. Nosso Senhor hoje dá a primeira resposta para nós. Moisés, meu povo está gemendo de dor. Meu povo está gemendo de sofrimento, mas eu vou mantê-los de pé. Eu queria que você olhasse para a sua vida nesse instante. Ou você está atravessando um sofrimento, ou você vai atravessar. E o Senhor hoje dá a primeira resposta: eu te mantenho de pé. Depois, meus irmãos, nós encontramos ainda, nesta leitura que nós fizemos para esta noite, nós encontramos também por que nosso Senhor está no meio da sarça. Aqui nós temos uma explicação interessante que eu gostei muito de estudar. Na vida, no mundo judaico, eles sempre trabalham com realismo. O que é o realismo? Eles sempre vão ensinar com coisas que a gente pode ver no nosso dia a dia. Foi isso que me encantou na leitura dos rabinos. Eu estudei Grécia clássica, estudei mundo medieval, estudei modernismo, estudei os filósofos pós-modernos. E quando eu comecei a estudar os rabinos, eu percebi, esse povo entende das coisas. Porque eles explicam de um jeito que cada vez que eu olho para um espinheiro, eu não vou olhar do mesmo jeito. Isso é o ensino dado através do realismo. E por que eu preciso, Padre, desse realismo na minha vida? Por que não basta essa suspensão que eu faço quando estudo, por exemplo, a filosofia? Por que eu tenho que ir para esse realismo grego, para esse realismo judaico? Porque é dessa maneira que eu vou sacralizando a minha vida.
essa é a segunda coisa. Por que nós somos uma geração tão confusa? Porque nós estamos sempre em busca de alguma coisa que ainda vai acontecer. A gente sempre coloca a nossa felicidade em alguma coisa que vai acontecer. Eu vou ser feliz quando eu fizer isso, eu vou ser feliz quando eu fizer aquilo, eu vou ser feliz quando eu realizar tal coisa, eu vou ser feliz quando eu estiver diante disto ou diante daquilo. E no mundo hebraico, a felicidade é aqui. Quando eu torno o meu cotidiano um cotidiano sacralizado, sagrado. Você gosta do seu cotidiano? Você gosta das coisas que você faz? Você gosta da casa que você mora? Você gosta da vida que você leva? É isso que o Senhor está nos perguntando. E a quaresma é o tempo de arrumar a casa. Por que eu preciso sacralizar a minha vida? Porque pode ser que eu esteja vivendo no lugar de um cotidiano sagrado, eu posso estar vivendo uma rotina. E segundo os hebreus, a rotina é o cotidiano mal vivido. Quando você começar a descobrir isso na sua vida, você vai começar a ter alegria nas coisas que você vive. Tem gente que passa a vida inteira se maldizendo, reclamando das coisas que faz, da vida que leva. Ame sua vida. Se sua vida virou uma rotina, corrija a sua vida. Se sua vida se transformou numa repetição de coisas ruins, que é isso a rotina, é o cotidiano mal vivido, corrija a sua vida. Encontre a alegria. Faça como hoje, essa leitura que nós fizemos. Deixe Deus aparecer no coração da sua vida e te dizer: eu te sustento. Depois, meus irmãos, onde mais nós encontramos esses espinhos, que é a simbologia do nosso tempo quaresmal? Nós temos também no livro do Gênesis. Depois que Deus cria Adão e Eva, Deus sempre dizia: isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Por que Deus sempre dizia esse estribilho? Isto é bom, isto é bom. Por que Ele dizia isso? Para deixar claro que o mal não faz parte da sua criação. Mas, assim que a serpente é o veneno, assim que o veneno entra no seu jardim, o veneno vai matando as coisas de Deus. E qual é a primeira coisa que aparece? O espinho. Deus diz para Adão: você vai continuar a trabalhar, porque a sua missão, Adão, sempre foi trabalhar, porque homem gera vida com as mãos e com a boca, trabalhando e rezando. Você vai continuar a trabalhar, só que agora você vai precisar trabalhar em meio aos espinhos, são os sofrimentos da vida. E por que eu tenho que enfrentá-los, Padre? Porque eu preciso atravessar. Eu preciso sair de onde estou para chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu preciso atravessar. E aqui, meus irmãos, é outra equação que a gente não quer resolver. Alguém está marcando o tempo para mim? Marque, senão eu vou, viu? Eu vou e não volto não. A terra produzirá espinhos. Ou seja, as suas decisões, Adão, geraram para a sua vida os sofrimentos que você carrega. Também nós encontramos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, uma citação de Jesus sobre os espinhos, onde Jesus diz assim: algumas sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram a planta que nasceu. Por que eu não posso viver o sofrimento constantemente? Porque o sofrimento impede que a minha vida interior progrida. O sofrimento atrapalha o progresso da minha alma. Todos nós aqui temos vida interior. E para que a minha vida interior cresça, é preciso que eu corte esses espinhos.
Por isso que os espinhos sufocaram. Mas existe um detalhe que não aparece em português e que aparece em grego. Aqui no Evangelho, do capítulo 4 de São Marcos, Jesus diz que são 2 tipos de planta. Tem os espinhos, mas também tem um que ele chama de cisânia. A cisânia, na terra de Jesus, são aquelas plantinhas que a gente corta, a gente limpa o nosso jardim, a gente arranca e não sabemos de onde elas voltam a brotar de novo. Já viram aquelas gramíneas que ficam? Pois é, tem vários nomes aqui no Ceará. Então, essas plantas que estão dentro de nós e que nós precisamos arrancar da nossa vida. Por que o católico está sempre vivendo um processo de reforma interior? Por que todo ano eu preciso fazer a quaresma? Porque todo ano eu preciso arrancar essas plantas que estão tomando espaço na minha vida. Gente, isso é muito sério. Essas plantas que Jesus chama de cisânia são os nossos maus sentimentos, os nossos maus pensamentos, as nossas más decisões. Você deixa, porque às vezes nós temos muito autopiedade, não é? Não, eu preciso, eu já me esforço tanto, então eu vou deixar isso acontecer. E você, quando deixa algo assim na sua própria alma, você, quando não arranca, ela vai tomando espaço daquilo que é bom. Por isso que o Senhor também fala desse outro tipo de planta que é a cisânia. Também nós encontramos no Evangelho de São Mateus outra citação sobre espinheiro, só que dessa vez é diferente. Quando Jesus Cristo foi flagelado, eles fizeram uma cena onde Jesus devia ser apresentado como rei, porque o crime que eles queriam imputar a Jesus era de que Jesus era contra o imperador César, porque Jesus se fazia rei. Então, os soldados romanos, flagelando Jesus da quinta para a sexta, o que eles fizeram? Fizeram uma coroa de espinhos. E quais foram os espinhos que eles escolheram? Um espinheiro de sarça, de novo. Por quê? Porque o Evangelho quer dizer que o mesmo sofrimento ainda continua, desde o Êxodo até o Evangelho. Só que agora não foi uma sarça ardente. Eles fizeram uma coroa de espinhos, como essa aqui, e puseram essa coroa onde? Na cabeça de Jesus. E o que é que isso significa? Deus está vestindo o nosso sofrimento. Eu não estou agora no coração do sofrimento. Eu vou me revestir. Quando um judeu ia pôr a túnica, ele sempre colocava a túnica a partir da cabeça. Então eu estou me vestindo com o espinheiro. Jesus é Deus que agora está no centro do nosso sofrimento. E Ele se veste do nosso sofrimento. Deixa eu explicar melhor, porque esse é o segundo passo. Qual o primeiro passo? É Deus que me mantém de pé. Qual o segundo passo? É Deus que faz o meu sofrimento se transformar em um sofrimento redentor. Sofrimento redentor. Aqui eu queria dar logo o terceiro passo. Por que, padre, que eu preciso passar pelo sofrimento? Porque o sofrimento é o que sobrou do caos da criação. O caos da primeira criação, ele sempre antecede algo novo. Qual é o sinal de que uma mulher vai dar à luz um filho? Qual é o sinal? A dor, a bolsa que se rompe. Então os judeus pensavam assim: o caos sempre precede um novo nascimento. Então o sofrimento precede o quê? Uma grande transformação, uma grande alegria. O que é que a sarça ardente antecedeu? A libertação. O que é que a coroa de espinhos de Jesus antecedeu? A ressurreição.
Os nossos sofrimentos não são o nosso ponto final. É isso que Jesus vem ensinar para nós na Quaresma. O sofrimento dói, o sofrimento causa choro, o sofrimento nos derruba, porque Jesus caiu carregando sua cruz, quantas vezes? 3 vezes. Mas o Senhor nos ensina agora a olhar através do sofrimento. Jesus com os... Tá muito bom? Nota 10. Jesus Cristo, diante daquele sofrimento, ele dizia: eu estou enxergando além. Quando eu aprendi isso, estudando a palavra de Deus, eu comecei a também enxergar além. Quando Jesus Cristo vai para a cruz, ele nos obriga a olhar para a cruz. E a cruz, ela é colocada no alto. A palavra grega, que é a palavra stavros, significa uma estaca alta. Então todos os crucificados ficavam onde? No alto. Então, se eu quiser olhar para Jesus, qual é o movimento que o meu olhar precisa fazer? E na hora que eu olho para o alto, eu enxergo mais ou menos? Eu enxergo mais. Por que eu fiz todo aquele panorama histórico? Porque ao longo da história, o homem foi encurtando a sua visão. O homem contemporâneo é um homem de visão curta. Você não pode ler Bíblia, você não pode ter religião, você não pode ter Deus, você não pode ter metafísica. Tudo isso deixa o homem com a visão abaixada, reduzida. Na hora que você olha para o alto, você consegue enxergar através do sofrimento. Foi isso? Obrigado. Foi isso que nosso Senhor ensinou no livro do Êxodo, dizendo: Moisés, não olhe para os espinhos, olhe para o fogo. Olhe através. Foi isso que Jesus nos ensinou na coroa de espinhos: não olhe para o sofrimento, olhe através do sofrimento. E quando você olha através do sofrimento, sua visão se amplia. E você percebe um grande segredo: o sofrimento não tira nada do que eu sou. O sofrimento não tira nada do que eu sou. Por isso que nosso Senhor se vestiu do espinheiro. É Ele dizendo para nós: eu estou vencendo o seu sofrimento. Eu estou me vestindo da sua dor. Porque eu sou o mesmo Deus do livro do Êxodo, que escuto os gemidos daqueles que me pedem socorro. E já concluindo, meus filhos, na segunda camada de hoje, nós vamos compreender que Deus transforma os nossos espinhos, porque existe um segredinho que eu guardei para agora. Deus também apareceu na sarça ardente, na sarça, no espinheiro, porque havia, não sei se isso aqui vai sair, tomara que saia. Sai. Imagina que isso aqui é o espinheiro, é a sarça. Quando as pessoas estavam no deserto e elas não tinham mais água para beber e estavam para morrer, eles quebravam o espinheiro e dentro do espinho tinha água. E eles bebiam essa água para não morrer. O que é isso, padre? É o sentido pedagógico do sofrimento. Tem sofrimentos que nós podemos evitar. Esses, evite. Não procure. Tem gente que procura sofrimento, viu? Tem gente que procura problema. Tem gente que procura coisa para fazer errado, para dar errado. Não seja assim. Mas tem sofrimentos que a gente não consegue evitar. Nesses sofrimentos, faça isso que eu fiz. Na hora que o espinho te ferir, pegue o espinho, quebre no meio e beba a água desse espinho.
O que é que isso quer dizer? Eu estou aprendendo com este sofrimento. E por que eu preciso, Padre, aprender com ele? Vamos agora arrematar. Nossa vida, ela é linear ou é cíclica? Nossa vida é linear ou é cíclica? As duas coisas. As duas coisas. Os dias que nós vivemos não se repetem, mas o ritmo da vida se repete. Amanhã, nessa mesma hora, estaremos de que maneira? De novo vivendo uma noite. No ano que vem, nesse dia, será de novo o dia 18. Então nós estamos nos ciclos. Se eu não aprendo com os meus sofrimentos, o que vai me acontecer? Concluam. Eu vou repetir as mesmas coisas. E eu não quero repetir. Ai, Padre, isso é coisa de igreja, não é? Tem gente que se apaixona pelo mesmo perfil de pessoas e vive se queixando pelas mesmas razões. Por quê? Porque não quebrou o espinheiro. Tem família que as brigas são pelas mesmas razões. Por quê? Porque não aprendeu. Tem gente que vive os mesmos problemas todos os anos, todos os dias. Deus me livre de viver assim. Uma das grandes alegrias que eu tenho em viver a minha vida é porque eu vejo que existe aquilo que é cíclico, mas existe uma linearidade. Eu estou evoluindo, eu estou avançando, eu escolho ir para cima, eu escolho olhar através da cruz. Eu não quero no ano que vem estar vivendo os mesmos problemas. Por isso que eu quebro o espinho e eu bebo da sua água. Primeiro, para aprender, e segundo, porque o espinho quebrado não vai mais me ferir. Não devemos desanimar. Eu já vivi pelo menos 30 quaresmas na minha vida, mas em cada quaresma o Senhor me chama a quebrar um espinho diferente e a aprender algo novo. Neste ano, nosso Senhor está me ensinando a olhar através do sofrimento. E quando a gente olha através do sofrimento, é mais do que uma questão de foco. Não é que eu estou desfocando do sofrimento para olhar para a alegria. Não. Sou eu dizendo, este sofrimento não vai definir quem eu sou. Este sofrimento não vai me desviar daquilo que eu devo ser. Esse é o grande ensino da quaresma. Por isso que nós fazemos mortificações, por isso que nós fazemos penitência, por isso que nós vivemos diferente, porque nós queremos quebrar os espinhos que nos feriram. O que te feriu ao longo do último ano até agora, desde a última quaresma até agora? É isso que você vai quebrar neste instante. Por fim, meus irmãos, Deus escuta os nossos gemidos. E mesmo que o nosso arbusto seja pequeno, mesmo que a nossa sarça seja cheia de espinhos, Deus nos mantém de pé. Amém? Queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e perguntasse: você já quebrou os seus espinhos? Eu vou aqui dar uma dica muito importante. Pessoas que são com o semblante fechado, pessoas que são de murmuração, é porque tem algum espinho ferindo essa pessoa.